Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 33 e 34. O capítulo 33 é uma continuação das promessas de Deus de paz e prosperidade ao seu povo. Os temas aqui apresentados já foram ditos em outros capítulos. Este capítulo registra revelações que Jeremias recebeu durante o cerco final de Jerusalém. Versos de 1 ao 3. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou: seu nome é o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O profeta encarcerado recebe a informação de que ele só precisa pedir para receber. Clama e eu vou te responder. Deus sempre está pronto para atender ao grito do coração do homem, mas este primeiro tem que pedir ajuda. Como Tiago escreve, muitos não recebem porque não pedem, e quando pedem, pedem mal para gastar em seus próprios deleites e pecados. No original, coisas ocultas geralmente significa o que é inacessível. Aqui significa o que está além do conhecimento humano normal, além dos limites das forças humanas. Nos próximos versículos, Deus prossegue dizendo que depois da devastação de Jerusalém, ele trará cura, saúde, paz e segurança. Verso 7. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Dos versos 9 ao 13, Deus promete que a Jerusalém devastada reviverá. O nome de Jerusalém será sinônimo da misericórdia amorosa de Deus com o seu povo arrependido. Verso 9. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. A nova aliança que o Senhor firmará com o seu povo falará do caráter de Deus e da sua graça que salva, e seus adeptos, agora purificados de todas as tendências idólatras, ficarão firmes em meio ao mundo pagão, dando testemunho da existência e dos poderosos feitos de Deus. A prosperidade da terra restaurada fará com que tragam ofertas para o templo, para que irrompam em cânticos espontâneos, como no princípio, antes da divisão do reino nos tempos áureos de Davi e Salomão. Versos 11. As vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom, seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra como antigamente, declara o Senhor. As bênçãos do Senhor sobre a terra de Judá possibilitarão o pasto de rebanhos, como nos tempos antigos. Os pastores contavam seus rebanhos depois de conduzi-los ao pasto e depois voltavam ao aprisco. O povo de Deus sentirá a mão cheia de amor do seu Senhor. Dos versos 14 ao 26, o Senhor garante que a linhagem de Davi, os sacerdotes levíticos e os israelitas jamais serão deserdados. Portanto, quando a nação for restaurada, haverá novamente no templo o verdadeiro culto e haverá um rei ideal. Versos 16 e 17. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pela qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Jeremias não revela tanto sobre o Messias quanto Isaías, mas mesmo assim ele fala rapidamente sobre Cristo como o manancial de águas vivas, como o bom pastor, como o renovo justo, como o redentor, como o Senhor, justiça nossa. A dinastia prometida será permanente, com uma sucessão de sacerdotes levíticos com um ministério válido. A continuidade das leis universais de Deus garantem a natureza dependente da aliança davídica. 2 Samuel 7, 12 ao 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Essas profecias foram cumpridas na obra de Jesus Cristo, raiz e geração de Davi, que é o único que merece o título Senhor Justiça Nossa.
Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O capítulo 34 vai falar a respeito do começo do fim de Judá. De acordo com Jeremias 52, verso 4, os babilônios começaram o cerco no princípio de 588 a.C., ao mesmo tempo que dominavam as cidades fortificadas de Judá rapidamente. Jeremias 52, verso 4. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. Este capítulo, portanto, descreve as primeiras etapas do último ataque a Jerusalém e mostra como a posição de Zedequias era insustentável. Dos versos de 1 ao 7, Jeremias entrega a sua mensagem sobre o destino de Zedequias. Versos 2 e 3. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga: assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você face a face, e você irá para a Babilônia. Zedequias será levado cativo para a Babilônia, mas morrerá em paz lá, sem ser executado. Seu sepultamento terá incenso queimado, como seus ancestrais tiveram na pátria. Todavia, seus olhos serão furados por Nabucodonosor em Ribla, no sul da Síria, em sua fuga. 2 Reis, capítulo 25, dos versos 5 ao 7. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram, e ele foi capturado. Foi levado até o rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente. Depois furaram seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Dos versos de número 8 ao 11, é relatado que Zedequias, durante a crise, fez com que os proprietários de escravos jurassem solenemente que soltariam aqueles que eram hebreus, na esperança de que Deus ficaria impressionado com esta ação de caridade, fazendo com que o cerco à capital fosse suspendido. Versos 8 e 9. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém de proclamar a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar seus escravos e escravas hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. A esta altura chegaram notícias de que um exército egípcio estava marchando na direção de Jerusalém, vindo em seu auxílio. Isto fez com que os babilônios suspendessem o cerco por algum tempo, para se reagrupar e atacar os egípcios. Este alívio, se bem que de curta duração, deve ter parecido aos habitantes sitiados de Jerusalém quase como um milagre, e alguns donos de escravos ficaram tão convictos de que o perigo tinha passado que imediatamente revogaram suas promessas aos escravos, forçando-os a servir novamente, quebrando assim o juramento e violando a antiga lei da libertação hebraica. Deuteronômio capítulo 15, versos 12 ao 15. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dê-lhe a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. A escravatura era um produto do século anterior, cujas injustiças sociais os profetas Amós, Oséias, Isaías e Miqueias condenaram com muito vigor. Quebrando sua promessa, os senhores, além de desprezar as provisões da aliança, profanaram o nome divino pela qual tinham feito seus juramentos. Dos versos 12 ao 19, Jeremias dá a resposta de Deus a essa atitude abominável, contrastando o caráter altamente moral e ético de Deus com o mau caráter do povo de Judá. A imposição de escravidão a hebreus por hebreus negava o direito à liberdade individual estabelecido por Deus quando do Êxodo. A lei de Moisés limitou a servidão de escravos hebreus a 6 anos. Os 7 anos do verso 14 de Jeremias inclui o ano da libertação. O pior é que o juramento havia sido feito no templo do Senhor, sob os olhos das autoridades religiosas. Assim, quebrando sua promessa, os senhores de escravos também tinham quebrado a lei divina. Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Diante disso, o Senhor lhes dá uma dura sentença. Verso
Versos 17 e 20. Portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram, não proclamaram libertação, cada um para o seu compatriota e para o seu próximo. Por isso eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves e para os animais. Para os hebreus, ser jogado aos pássaros como alimentos era um destino horrível e condenável, como já estudamos anteriormente, pois assim os corpos seriam privados de um enterro normal. Só quem tivesse cometido um crime gravíssimo era punido assim. Quanto ao rei Zedequias e os seus príncipes, não escapariam também de punição. Versículo 21. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, e do exército do rei da Babilônia que retirou o cerco de vocês. Esse texto nos faz refletir sobre a parábola de Jesus, sobre o credor incompassivo. Mateus capítulo 18, versos 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. E então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Que aprendamos com essa lição a perdoar e exercer misericórdia, como nosso Deus nos perdoou e tem tido misericórdia de cada um de nós todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.